muitos os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. E disse-lhes Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Estas máximas encontram a sua aplicação sobretudo nos ensinamentos dos Espíritos. Alguém que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não colocá-los em prática. Onde estão esses ensinamentos? Estão no Evangelho. O Evangelho, contudo, não é amplamente divulgado a não ser nas seitas cristãs. E mesmo dentro desses ramos do cristianismo, poucas pessoas o leem. E entre as pessoas que o leem, muitas não o compreendem. Dessa falta de leitura e de entendimento, as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para uma grande maioria de cristãos e não cristãos. Os ensinamentos dos Espíritos reproduzem as máximas do Cristo, dão-lhes diversas formas, ao desenvolvê-las e comentá-las. Com isso, eles colocam os princípios do cristianismo ao alcance de todos, trazem a particularidade de não os deixarem só ao alcance de algumas pessoas. Assim é que todos, alfabetizados ou analfabetos, crentes ou incrédulos, cristãos ou não cristãos, podem conhecer esses princípios de vida, porque os Espíritos se comunicam por todas as partes de nosso mundo. Nenhum daqueles que recebam as mensagens dos Espíritos diretamente ou por intermédio de outras pessoas pode alegar ignorar os princípios ensinados por Jesus. Não se pode sequer alegar que os desconhece por falta de instrução, nem dizer que não os entende por estarem difíceis em razão de seu sentido figurado ou alegórico. Aquele, portanto, que não pratica esses ensinamentos para sua própria evolução espiritual, que apenas os admira como uma coisa interessante e curiosa, sem que se deixe tocar no coração, que não se torne menos inútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo, esse mais culpado é por ter mais meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal. É que muitas vezes o que eles escrevem ou transmitem psicofonicamente condena os seus próprios hábitos viciosos. Se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é para eles mesmos que os espíritos se dirigem. Mas, ao invés de tomarem para si as lições que transmitem ou que são transmitidas por outros médiuns, o seu único pensamento é de aplicá-las a outras pessoas. Com essa transferência das lições para terceiros, eles realizam estas palavras de Jesus: Vós vedes um grão de poeira no olho de vosso vizinho e não vedes a viga que está no vosso. Ver o capítulo 10, item 9, nesta obra. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que o tamanho da culpa é determinado pela quantidade de conhecimentos que a criatura tenha. Tomemos os fariseus, por exemplo. Eles que tinham a pretensão de ser, e realmente eram, a parte mais esclarecida da nação judaica, tornavam-se mais censuráveis diante da justiça divina do que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje em relação aos médiuns e aos espíritas estudiosos em geral. Aos espíritas, portanto, muito será pedido de conduta reta, porque eles têm muito recebido. Mas, por outro lado, para os que souberem praticar os ensinamentos, muito lhes será dado de felicidade. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser procurar saber se nos conselhos dados pelos espíritos não há alguns que lhe digam sobre si mesmo. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que desperta em cada um, multiplicará também o número dos escolhidos.